Aprimorar e simplificar as consultas relacionadas ao cenário global do câncer, reunindo informações de 185 países. Este é o objetivo do Atlas do Câncer, publicação desenvolvida pelo Hospital do Câncer de Barretos, em parceria com a Sociedade Americana de Câncer. Conosco no estúdio para falar do assunto, um dos revisores do Atlas, Ademar Longato Filho. Tudo bem, Ademar? É um prazer recebê-lo no estúdio. Prazer é meu estar aqui. Esse Atlas é o primeiro com informações de prevenção e dados do câncer no Brasil? Na verdade, ele é o primeiro se considerarmos que as informações são mundiais. Existem já publicações bastante frequentes e muito boas do INCA, da FOSP aqui em São Paulo, que são anualmente renovadas e servem como base para várias atitudes governamentais no Brasil. Esse Atlas em particular é a primeira vez que se faz a tradução de um Atlas na língua inglesa para o português, né? Então ele vai servir não só para o Brasil, como para Portugal e todos os países lusófonos, mas também é um Atlas que reúne dados do mundo inteiro. Então a gente consegue ter um panorama de tudo que está acontecendo em termos de frequência e mortalidade do câncer no mundo. E aí quais são as contribuições dele para nós aqui no Brasil? Olha, são inúmeras na verdade. Elas podem servir desde o aspecto jornalístico, então pode ficar do lado do seu computador para fazer uma matéria sobre câncer ou a mortalidade do câncer, então tem esse viés jornalístico também, que é muito importante, até pesquisa. Né? Mas eu acho que a maior contribuição do Atlas é exatamente o que ocorre nessa casa, né? É o viés da política de saúde. Acho que essa é a grande contribuição. Como a gente tem dados muito apurados sobre ocorrência de câncer no mundo todo, suas frequências, os fatores de riscos relacionados, a mortalidade, esse Atlas pode servir de digamos, um guião para as atitudes para políticas públicas de saúde. Sem dúvida, eu acho que é a maior contribuição do Atlas. Como é que foram selecionados esses dados e o que você destaca nesse Atlas? Olha, na verdade, para chegar a um Atlas desse tamanho, que não é dos maiores livros que a gente tem na medicina, tem aí um serviço de um verdadeiro exército de contribuintes. São anônimos no mundo inteiro que estão relacionados, sobretudo, às grandes universidades e aos grandes centros de pesquisa do mundo relacionados com câncer. Esse Atlas, ele é um trabalho conjunto, não só da American Cancer Society, que como você mencionou, mas também da UICC, que é um dos órgãos mais antigos da Europa em relação à pesquisa do câncer, e a própria Organização Mundial de Saúde. Então, assim, quando a gente está falando desse Atlas, a gente está falando do que há assim, de melhor em termos de pesquisa e condução dos casos de câncer no mundo. E onde que ele está disponível? Olha, esse Atlas, por incrível que pareça, ele é livre na internet. Você pode baixar, tem aqui até um endereço muito simples da gente acessar. O PDF dele é inteirinho, de graça. E se você quiser organizar palestras, aulas, seminários, também você tem a possibilidade de baixar os PowerPoints dos mapas, das curvas de mortalidade e incidência. Bom, todo o material visual do Atlas também está disponível e eles até incentivam que se use. E aí aqui, por exemplo, tem os principais tipos de câncer aqui no Brasil por região, ele está separado assim também? Ele está dividido em região, está dividido não só, veja, ele não foca simplesmente o Brasil, ele divide em regiões como continentais, América do Sul, América do Norte, etc. Então, está dividido por sexo, né, os mais prevalentes em homem e mulher, e por idade. Então, a gente tem desde os tumores mais frequentes na infância, que felizmente são bastante raros, até os tumores mais frequentes na fase adulta. Então, a gente pode destacar, infelizmente, ainda hoje, no Brasil, a gente tem como um tumor número 1 na região norte e parte da região nordeste, o tumor do colo de útero, né, que existe vacina do HPV para prevenção primária, existem testes bastante apurados para prevenção secundária, enfim, e que ainda hoje, infelizmente, e existe um acompanhamento maior da mulher também, né? Pois é, hoje a mulher ela tem acesso à informação que talvez não tivesse há 20 ou 30 anos atrás. Câncer de mama, que é um câncer extremamente prevalente no mundo todo, e a gente observa muito isso na região centro-oeste e sudeste do Brasil. E câncer de cólon, que está em ascensão, por uma série de motivos a gente tem uma maior frequência. No homem são sempre os tumores de próstata, que são, digamos, resultados do envelhecimento, a gente está vivendo mais e paga um preço por isso.
Infelizmente, os cânceres de pulmão, que não só são bastante prevalentes, mas são os mais mortais que a gente tem, sobretudo, e câncer de cólon, né? Mas, óbvio que isso é bastante genérico, né? A gente sempre, por exemplo, tira fora os tumores de pele. Então, carcinomas de pele, melanoma, a gente vive num país tropical, a gente só perde para a Austrália em termos de ocorrência. Então, a gente sempre fala X tumores, exceto os de pele, né? Esses são extremamente prevalentes em países como o nosso. É possível dizer que os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de vida no geral, eles podem ajudar a prevenir se eles forem bons hábitos? É assim, a prevenção vai sempre do bom senso, né? Então, assim, todos os excessos acabam de alguma forma pagando, ou a gente paga um tributo pelos excessos. O excesso de gordura, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que o sedentarismo é sedentarismo, obesidade, obesidade. Todos esses fatores, no fundo, estão relacionados com o desenvolvimento do câncer, né? Hoje a gente sabe que a obesidade é um fator de risco, né? O diabetes é um fator de risco. Então, existem algumas coisas que a gente pode prevenir, sim, né? A alimentação mais à base de legumes, menos carne vermelha. Bom, isso é uma coisa que a gente costuma ouvir diariamente em vários fóruns jornalísticos e científicos, né? Mas eu acho que os principais talvez sejam os de tomar consciência dos fatores que são de fato de risco, né? Tabagismo tem um fator extremamente importante, as doenças sexualmente transmissíveis, no caso o HPV, né? Câncer de colo de útero, enfim, esses são fatores que de fato estão diretamente relacionados com alguns tipos de tumores e devem ser evitados. O sol, por exemplo, né? O sol, todo mundo gosta de ir à praia, mas o sol de fato é um fator de risco muito importante para câncer de pele. Agora, para a gente finalizar, o que a gente tem em termos de tratamento, de avanços nos tratamentos e cura de alguns tipos de câncer? O Atlas não contempla exatamente isso, né? Mas ele dá uma pista bastante importante a respeito disso. Hoje a gente está caminhando para o tratamento particular de cada tumor de cada paciente. Então, é o que a gente chama de target therapy, né? É uma terapia específica para um determinado tumor de um determinado paciente. Isso graças à evolução dos ensaios de biologia molecular, onde a gente consegue reconhecer mutações importantes nos tumores e que podem se repetir em determinados pacientes. Então, para determinadas mutações de determinados pacientes, a gente consegue desenvolver alguns medicamentos que bloqueiam a ação desses tumores, ou pelo menos o desenvolvimento desses tumores. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Então, o Atlas está à disposição de todo mundo, né? Exatamente, ele é livre. Onde é possível conseguir? A parte impressa, eu acho que sobre requisição, mas aí eu não sei dizer. Mas pela internet? Mais pela internet, você entrando no site da American Cancer Society, lá você tem onde pedir o material impresso, mas como ele é livre, eu acho que vale a pena baixar um PDF, fazer um download disso. Tá ok, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado.